Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Valéria Peronte, sou facilitadora de consciência, trabalho com barras de Axis e outras ferramentas energéticas também. Então vamos falar hoje sobre como elevar a vibração e como se manter por lá. Quer saber como fazer? Quer dicas? Quer ferramentas? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te falar. E eu vou te falar, assim, na vida real, o que acontece com os meus clientes que chegam aqui. Vou falar de um atendimento que aconteceu esses dias. Então, meu cliente veio outro dia, tava com a vibração baixa, aí eu medi a vibração dele antes, estava baixinha. A gente correu as barras, né? Fizemos a sessão de barras e ele falou, tô bem melhor, tô mais leve. Então aí eu medi de novo a vibração. Então tava lá, bem na casa dos 100 Hz, abaixo de 100 Hz, foi para 900 Hz. Então assim, isso agora eu consigo medir. Antes, quando eu corria as barras das pessoas, todo mundo falava, eu tô me sentindo melhor, tô me sentindo mais leve. Isso é unânime, né? Mas eu não conseguia medir a vibração. Hoje eu tenho um instrumento que eu utilizo, onde através do pêndulo, eu meço a vibração. Então, nesse instrumento aqui, a gente utiliza uma escala que chama escala de Ágata e a vibração vai de 0 até 900 Hz. Onde 0 tá muito difícil e 900 Hz assim, nossa, é o uau, né? 400 Hz já é um marco, já tô vibrando assim, minha vida já tá fluindo, eu já entendi que eu crio a minha realidade, que eu sou um co-criador, já entendi. Então 400 Hz é um marco na vida da pessoa, tá? Ele passa a se sentir como um ser de luz. Mas infelizmente, nessa realidade em que a gente vive, aqui nesse planeta e nessa dimensão, a grande maioria das pessoas vibra abaixo de 100 Hz, que é o quê? Eu sou uma vítima, tudo acontece comigo, eu não sou responsável, tudo que acontece é as pessoas que fazem comigo. Então, me assaltaram, bati o carro, tudo eu crio com a minha vibração. Tudo que eu emano, eu atraio. Quando eu passo de 400 Hz e eu consigo me manter por lá ou acima disso, eu começo a entender, não é nem entender, a gente sai do entendimento e vem para o sentir. Muitas vezes as coisas que eu falo aqui tá além da capacidade de compreender. Muitas coisas que eu estudo também, essas linhas de estudo que eu sigo, nos convida cada vez mais a sair do cognitivo, da mente e vir para o sentir. Né? Quanto mais você sente, você percebe se é verdadeiro ou não. Como é que eu vou saber se é verdadeiro ou não? Se o seu coração expande, se fica leve, é porque é verdadeiro. Se o coração contrai, se fica pesado, é porque é mentira. Isso já é uma ferramenta de Access Consciousness também, que eu falo muito, que a gente aprende no curso de barras, e isso você pode levar para a sua vida. Como é que eu sei se é verdade ou se é mentira? Vem para o seu sentir, pergunta para o seu coração, sai da razão. E como é que eu vou conseguir perceber isso? Quanto mais presente eu estiver. Isso requer presença. Se eu tô por aí andando, igual o seriado The Walking Dead, se eu tô no modo zumbi, como é que eu vou sentir o que é verdadeiro e o que é mentira? O que é verdade e o que é mentira? Então, eu trabalho com ferramentas de acesso à consciência. Quanto mais a gente se mantém presente, quanto mais eu me mantenho consciente, mais eu consigo perceber. Barras de Axis é uma ferramenta que quanto mais você corre suas barras, você tem as suas barras corridas, mais você aumenta o seu perceber. Perceber, saber, ser e receber. Então você consegue perceber mais. A partir das suas percepções, você faz escolhas conscientes. Você recebe mais, você recebe de tudo e de todos.
Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Até algo que aconteça na minha vida que eu poderia considerar ruim, eu passo a perceber que é o melhor que poderia me acontecer naquele momento, porque ainda tem aprendizado lá para mim. Por exemplo, bateram no meu carro aqui na frente, eu tô aqui atendendo, daqui a pouco eu recebo a notícia: Valéria, um caminhão bateu no seu carro. O que vai resolver? Eu brigar com o motorista do caminhão, me revoltar que bateram no meu carro, ok? Que presente tem aqui para mim? Que consciência isso me traz? E o que se requer agora? Qual ação se requer? Lógico que eu não vou ficar feliz que bateram no meu carro, mas eu posso não reclamar, eu posso pedir por consciência, pedir para eu passar logo por esse aprendizado para que ele não tenha que se repetir. Até que eu não aprendo, os aprendizados eles voltam. Então eu sempre peço que eu possa aprender logo com essa situação desafiadora para que ela não tenha que se repetir. Então, nesse caso, né, que é algo que aconteceu aí meio desafiador para mim, tudo se resolveu. O motorista era uma pessoa muito atenciosa, né? Foi um lapso, aconteceu, coitado. Ficou desesperado ali, mas ele veio todo, pediu meu telefone, já mandou para a oficina, enfim, tudo se resolveu na maior facilidade. Não tive problema nenhum. O que adiantaria eu me preocupar? Então, eu posso escolher, o fato é o mesmo, alguém bateu no meu carro. Eu posso me desesperar, reclamar, xingar, posso nem continuar meu atendimento aqui, vou ter que falar para o meu cliente: olha, acabou meu dia, vou ter que parar, ou eu posso simplesmente olhar e continuar o meu dia. Né? Isso não é negação, isso é escolha, isso não é positivismo tóxico, como algumas pessoas dizem, isso é escolha, isso é estar consciente. Voltando no que eu estava falando, como eu mantenho a minha vibração alta, ou como eu elevo a minha vibração. Acontecem coisas bem desafiadoras e eu me mantenho na pergunta: o que tem aqui para mim? Que presente tem aqui para mim? O que eu posso aprender aqui, que eu ainda não estou vendo? O que eu ainda não estou vendo, que se eu visse mudaria toda a minha realidade? O que eu não estou percebendo, que se eu percebesse eu mudaria toda a minha realidade? Axis nos convida a fazer perguntas, a viver uma vida de perguntas. Quanto mais eu pergunto, mais as portas se abrem para novas possibilidades. E, então, quanto mais você se mantiver presente nos momentos desafiadores, mais você vai manter sua vibração elevada. Tá, mas vamos lá. Meu cliente chegou aqui, voltou, depois recebeu aquela sessão lá que eu estava falando no começo, saiu daqui bem, tal, me mandou mensagem que ficou ótimo, leve, feliz. Não durou muito. Daqui a pouco, caiu de novo. É normal, a gente cai, mas a gente aprende a sair desse lugar, desse buraco, mais rápido, cada vez mais, até que eu não caio mais no buraco. Quando eu expando a minha consciência, eu recebo uma sessão energética, eu aumento mais o meu perceber. Então, às vezes, coisas que eu nem estava percebendo, eu começo a perceber. E aí, eu começo a ser convidado a ter cada vez mais consciência, porque eu vou passando de fase no jogo. E se requer mais consciência para que eu me mantenha aqui com a frequência alta e cada vez vai acontecer situações mais desafiadoras para que eu me mantenha na frequência alta. Então, às vezes parece, não, eu não vou mais mexer com isso, porque olha só, eu piorei, parece que eu piorei. Não, você está evoluindo, você está lidando com coisas que antes você nem via, porque estava num quarto escuro, a luz estava apagada. Então, a gente começa a acender a luz, eu começo a ver tudo que tem lá naquele quarto escuro que eu tranquei, e eu nem lembro mais. Se alguém me perguntar, eu não sei o que tem. Requer que eu acenda a luz, que eu possa ver, e que eu possa escolher o que realmente ainda faz sentido e o que eu posso colocar para fora, posso dar um fim, eliminar na minha vida. Eu posso, inclusive, esvaziar o quarto inteiro e preencher tudo de novo com coisas que agora sim me fazem sentido, né? Então, ele chegou. Olha, Valéria, eu tinha ficado muito bem mesmo,
na outra sessão, mandei mensagem para você, eu estava muito bem, só que hoje eu estou péssimo, 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 péssimo. Aconteceram coisas e eu devo estar com a vibração muito baixa de novo. Aí eu falei, ok, vamos lá, vamos medir. Então vim, né, antes da sessão de barras. Isso não tem nada a ver com barras, é um instrumento que eu utilizo. Barras são os pontos na cabeça. E eu não misturo as coisas durante uma sessão de barras, mas antes ou depois, antes eu posso medir vibração, depois eu posso medir vibração, tá? Só para ficar bem claro aqui o que é uma sessão de barras, tá bom? E então fui medir a vibração, tava 0, menos do que ele chegou da outra vez, que ele já tinha achado baixo, mas foi para 0. Aí eu sempre falo, não se julga, tá tudo bem. É só uma foto do momento, eu não sou essa foto. Quando eu tiro uma foto, eu meço a vibração, eu tô registrando aquele momento. Daqui a pouco já vai ser diferente, né? Aí a gente mediu, falei, sem julgamento, ok? Tá. Então eu comecei, ele falou, mas como é que eu faço para não cair nesse lugar de novo? Como é que eu faço? Então o que eu falei para ele? Ferramenta do A Quem Pertence Isso, que eu sempre falo. Verdade, tudo isso é meu. Toda essa tristeza, essa angústia, esse desânimo, tudo isso é meu. Porque a partir do momento que eu sintonizo nessa rádio, eu sintonizei, pronto. Aí eu viro assim uma antena receptora. E eu capto tudo, vou captando todos esses sentimentos. Num raio de até 12.000 quilômetros. Então eu começo a captar. E aí aquilo é mais do mesmo. Eu tô triste, a minha tristeza aumenta. A minha angústia aumenta. Eu vou recebendo mais desses sentimentos. E eu vou achando que é tudo meu. Eu vou me enchendo aqui, eu vou me preenchendo de tudo isso. E aí eu atraio situações para comprovar isso mesmo. Situações de acordo com essa frequência que eu tô. E eu vou ficando no olho do furacão. A névoa vai aumentando e eu não consigo enxergar mais nada. É só sofrimento, né? Então eu falei, nessa hora do sofrimento, nessa hora que a minha visão é escurecida, eu não enxergo mais nada, eu tô lá no furacão, eu não consigo enxergar. Eu falei o que para ele? Usa a quem pertence isso, verdade, tudo isso é meu, devolve, devolve, devolve. Eu sempre falo assim, se um carteiro chegar aqui na porta e disser, carta para você, se eu tô no automático, eu nem vejo se essa carta é para mim mesmo. Pode ser até que seja uma conta, eu coloco lá na minha caixinha do contas a pagar e pago uma conta que nem era minha. E ainda fico reclamando que as contas não param de chegar. Aí vem outra, eu vou colocando. Começa a virar tão comum que o carteiro não precisa nem tocar a campainha mais. Ele já tem livre acesso, eu já deixo a porta aberta. Pode vir, podem chegar as contas. E minha caixinha de contas a pagar vai se enchendo e eu vou pagando. Opa! Aí de repente eu tenho um lampejo de consciência. Será que tudo isso é meu mesmo? Eu nem fiz essas contas. Todas essas contas são minhas. Aí eu vou lá ver. Pode ser que uma ou outra seja minha, mas uma grande maioria nem é minha. A grande maioria não é meu. Ai, aí eu começo a devolver. Devolve ao remetente, não é meu. Essa conta não é minha, essa conta não é minha, essa conta não é minha. E mesmo assim, se ficarem algumas contas ali que são minhas, eu já resolvo. Que ação que se requer, eu resolvo. Eu posso soltar. Né? Eu escolho soltar. Eu tenho escolha. Ou então fiz uma analogia também, eu faço aqui um monte de pedras aqui, né? Eu usei os meus cristais. Um monte de pedrinhas. Eu vou acumulando essas pedras. As pedras vão chegando, eu vou acumulando. Nem são minhas. Aí no fim vai sobrar, de repente eu vejo que uma era minha, uma pedrinha. Ah, essa aqui era minha mesmo. Eu sofro com ela, mas ela é preciosa. Deixa ela aqui comigo. Eu posso escolher soltar, só soltar. Posso escolher, a escolha é minha.
Ah, mas aí ele falou assim pra mim, mas é muito difícil. Mas é muito difícil. Falar é fácil. Você tá falando, é muito difícil. Quanto mais eu falo que é difícil, mais difícil vai ficar. E se eu trocar por perguntas, como pode ser mais fácil? Como eu posso ter mais facilidade aqui? O que se requer para que eu tenha mais facilidade? Começa a mudar, a energia já muda. Percebe se a energia muda? Quando eu falo que é difícil, vai ficar cada vez mais difícil. Então requer consciência, requer presença para que eu não fale mais e nem pense. Não é só o falar. O que mais importa é o sentir. Estou falando, mas aí eu começo a sentir. E é isso que eu vou criar, é isso que eu vou criar na minha vida. É uma lei, isso é física quântica. Isso está comprovado pela ciência. O observador colapsa a função de onda. Pesquisem o experimento da dupla fenda. Pesquisem. Experimento da dupla fenda. O que acontece com um elétron, como ele se comporta quando tem duas fendas e um observador. O observador é que determina se ele vai passar como onda ou como matéria. Então é a partir daí que eu estou falando, a partir do que tem já comprovação científica. O meu pensamento cria a minha realidade. Eu sou o observador. Eu determino o que vai acontecer na minha vida. Só que o que eu estou falando aqui, no meu consciente, é apenas uma pequena parte que aparece ali na ponta do iceberg. O que realmente está determinando é o que está lá embaixo, que está tudo no meu subconsciente. Porque é o meu subconsciente que manda no meu sentir, que emana. Então, às vezes eu estou falando uma coisa, mas eu estou sentindo e emanando outra. Não tem congruência. E aí dá pane total. Eu falo, não dá certo isso. Eu desejo tal coisa, eu peço tal coisa. Eu peço um carrão na minha garagem, mas não acontece. Eu não tenho condições ainda de comprar um carro. Por quê? Porque eu emano outra coisa. Eu quero um relacionamento, verdade? Quero mesmo um relacionamento? Verdade? O que está lá no meu subconsciente? Quais são as minhas crenças? Qual o meu sistema de crenças, o meu padrão de pensamento? Os meus julgamentos, os meus pontos de vista, tudo isso cria a minha realidade. Então eu tenho que mudar lá embaixo. Como que eu começo aqui no meu consciente? Por mais que eu diga, tá difícil, eu não sei, então muda, troca por pergunta, como pode ficar mais fácil? E eu já começo aqui no meu consciente a mudar o meu padrão. Eu já começo a escolher pensamentos positivos, foi o que eu disse para o meu cliente. Faz uma lista dos momentos mais felizes da sua vida. Você consegue lembrar? Vai puxando da sua memória, vai pedindo que eles vão aparecer. Quais os momentos mais felizes você acumulou até hoje? Aí você faz uma lista, porque nessa hora do desespero, muitas vezes eu não consigo lembrar. Então você tem uma lista lá guardada, e nessa hora do desespero, que você caiu e baixou muito a vibração, você vai lá para sua lista, olha esse dia, o que aconteceu, pronto, traz a sensação. Nossa, mas teve esse outro momento aqui também, que foi aquele uau. Na maioria das vezes, né? Pode ser que foi o dia que você casou, o dia que nasceu o seu filho, o dia que você foi lá ver e nasceu aquela flor que você tinha plantado. Tô falando por mim. Os meus momentos mais felizes, mas você tem os seus, com certeza. Aquele dia em que eu estava lá em Fernando de Noronha e eu vi golfinho. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida, onde o meu coração, ele infla, ele transborda de alegria. Então eu vou lá para aquele momento e eu começo a trazer. Olha como vai mudando o padrão. Eu começo até a sorrir, me pego até sorrindo, porque eu começo a me transportar para esses momentos. Então, eu vou deixando de lado. Peraí, mas esse problema é tão grande assim mesmo? Que eu tô tão triste? Nossa, não, o mundo é muito mais colorido do que isso.
E aí, além desses momentos tão felizes, eu posso fazer também a minha lista de tantas coisas que eu tenho para agradecer. Bom, primeira coisa, acordei hoje, abri os olhos, eu estava viva, eu estou viva. Isso já é um motivo assim gigante para agradecer. Tô viva. Nossa, peraí, não tenho dor nenhuma. Tô sem dor. Olha, eu estou viva, estou saudável e eu caminho com as minhas próprias pernas. Tenho pernas, eu tenho braços, eu tenho mãos que me permitem fazer tantas coisas maravilhas, né? Eu tenho comida. Eu sinto o gosto maravilhoso da comida que eu como e que me nutre. Eu tenho um chuveiro quente, eu tenho uma cama para dormir. Bom, e se eu for ficar falando aqui, a lista é imensa. Faça a sua lista. Ah, mas eu vou ficar aqui agradecendo, você não sabe quanta coisa que eu tenho para reclamar. Escolhe onde você vai pôr atenção. Se você vai pôr atenção no que você tem para agradecer ou no que tem para reclamar. Vai eliminando a reclamação da sua vida. Se tem alguma coisa que você não está contente, o que se requer para que isso mude? Nada está escrito em pedra. Você pode mudar a qualquer momento. Você pode começar a mudar, né? E outra coisa também, mais uma dica aqui, é fazer uma ancoragem. Uma ancoragem. Então, que música? Por exemplo, você pode fazer isso com uma música. Qual é a sua música preferida? Você sabe? Muita gente nem sabe. Começa a pensar, começa a buscar. Qual é a minha música preferida? Ah, você não tem ainda? Escolha uma música preferida, aquela que dá até um arrepio. Tem música que arrepia, né? O que é aquele arrepio? É um uau, é uma vibração alta. Provavelmente essa música tem uma vibração alta. Você fica feliz quando você ouve, você se pega até sorrindo. Então pega essa música, salva aí nos seus favoritos, fala uma palavra para você mesmo e faz uma ancoragem. Então toda vez que você estiver nesse momento de desespero, você vai lá no seu bloco de notas que você abriu no seu celular e você coloca todas essas dicas e vai estar lá, minha música preferida é essa, minha palavra de ancoragem é essa e eu vou fazer agora. Você sai desse lugar, sim, você sai. Então são dicas, porque assim, eu não vou conseguir todos os dias ir numa terapia, eu não vou conseguir, não é assim. E se eu estiver sozinho, não tenho acesso a ninguém, eu tenho poder, eu consigo fazer isso sozinho, né? Quanto mais eu puder ir fazer minha terapia, receber barras, receber outras técnicas, lógico, melhor eu vou ficar. Mas não é possível todos os dias. A não ser também que você faça o seu curso de barras e você tenha acesso a se aplicar barras todos os dias. Também é uma opção. Mas também não é todo mundo que vai conseguir fazer, né? Não é todo mundo que está preparado ainda para aprender a correr suas próprias barras. Mas tudo isso que eu falei aqui antes está disponível para tudo e para todos. Não custa nada. Porque uma das desculpas também sempre é assim: ah, isso é tudo muito caro, eu não tenho dinheiro, tá? Continua falando assim, cada vez você vai ter menos dinheiro, porque coisas que mudariam a sua vida você nunca vai conseguir pagar. Mas eu fico gastando com muitas coisas por aí. Eu gasto com muitas coisas para melhorar só a minha aparência física. Mas lá por dentro, o que eu estou fazendo para melhorar? Ah, eu nunca tenho dinheiro, tudo é muito caro. São escolhas. Estou falando aqui com julgamento zero, não tenho julgamento. Isso não está certo e não está errado. São só escolhas. Cada um escolhe o que escolhe, né? E então essas são as dicas para aumentar a vibração. E também o que acontece às vezes aqui na sessão de barras, vou contar para vocês. Isso não tem nada a ver com a sessão de barras. Mas um dos trabalhos que eu já fiz para mim mesma, né? Além de muito estudo e muito trabalho de autoconhecimento, eu fiz um desbloqueio de canalização. Cada vez eu me aprofundo mais nisso. Então, é inevitável, todo mundo pode canalizar. Que é o quê? Simplesmente acessar uma consciência. E quanto mais eu tô com a frequência alta, mais eu acesso frequências altas. Eu acesso consciências das mais altas frequências. Se eu tiver com a minha frequência baixa, eu vou acessar o quê? Então, tem que ter muita responsabilidade e muito cuidado também com isso.
Então, durante a sessão de barras aqui, a nossa vibração sobe muito. Sim, é uma coisa... Só quem já passou por isso aqui vai saber. A paz e a calma e o silêncio que se faz aqui presente. Então, assim, inevitável a presença de tantos seres de luz. Não tem como evitar. E se eu estou aqui aberta a receber, muitas vezes eu recebo alguma consciência. Então, por exemplo, nessa sessão aqui que eu estou falando em especial, presença do Arcanjo Miguel, que também está presente aqui na minha mesa da semente da vida. Ele ajuda aqui, ele auxilia na elevação da vibração. Então, durante a sessão de barras, às vezes eu recebo as consciências, recebi essa presença do Arcanjo Miguel. E eu passei para ele, né? Para o meu cliente. Faça a oração do Arcanjo Miguel. Faça por 21 dias. Faça. Então, além de vir aqui na sessão, receber esse banho de luz, esse jato de luz, que não sou eu sou, humildemente, eu opero a máquina, né? Além de você receber tudo isso, você tem que manter as suas ações fora daqui, né? Fazer as suas orações. Se você não gosta de oração, faz sua meditação. Muitas vezes eu passo meditação para fazer. Mas o principal de tudo, cuidar do pensamento. Cuide dos seus pensamentos. Sempre eu falo isso para as pessoas. O que eu posso fazer? Cuida do seu pensamento. O primeiro pensamento que vier é nanosegundo. Isso abaixa ou sobe minha vibração? Se abaixa, devolve. Devolve. Quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, devolvo. Se nutre, se é um pensamento que vai me nutrir, gruda nele, pede por mais, cada vez mais, para você aumentar a sua vibração. Então é isso. Essa é a consciência que eu queria passar aqui para vocês hoje. Você é dono da sua realidade, você é co-criador da sua realidade. Fique atento à sua vibração, porque tudo que você vibra e emana volta para você. Essa é a sua vida. Essa é a vida como ela é, né? Então é isso. Agradeço quem me ouviu até aqui. E se esse vídeo fizer sentido para você, você curte aqui, se inscreve no canal e manda para alguém que anda sofrendo muito por aí, que anda com os pensamentos negativos, com a vibração baixa, criando tragédias na sua própria vida. Manda que de repente isso pode tocar o coração de alguém, pode mudar a vida de alguém. Se realmente ela fizesse essas dicas que eu falei aqui, não tem como não mudar a vida. Um beijo bem grande no coração de todos vocês.